Por anos, ela viveu em silêncio, presa por trás de um sorriso, escondendo hematomas e sonhos desfeitos. Ninguém apareceu. Ninguém perguntou. Mas no meio de tanta dor, o cavalo dela, esquecido e temido por todos os outros, observava. E numa noite, quando tudo parecia perdido, ele fez algo que ninguém esperava. A casa da fazenda parecia tranquila à distância. Paredes brancas, um catavento enferrujado girando devagar e campos que se estendiam por quilômetros. Mas por trás da tinta descascada e das cercas castigadas pelo tempo, a verdade estava longe de ser serena. Ana Clara Santos tinha se mudado para lá 5 anos antes. Naquela época, ela acreditava em promessas. Ricardo era charmoso, trabalhador e dizia todas as coisas certas. Ele herdou a propriedade do pai e Ana Clara viu aquilo como um recomeço. Longe da cidade, longe da confusão, mas o silêncio, ela aprenderia, também podia ser perigoso. No começo, era sutil. Ricardo se irritava por pouca coisa, o jeito que ela dobrava a roupa, o tanto de sal que usava. Depois vinham os pedidos de desculpa, as flores, os beijos suaves nos machucados que ele jurava não ter tido a intenção de deixar. Ela queria acreditar nele. Precisava acreditar. Mas os hematomas ficaram mais escuros, as desculpas mais esfarrapadas. E logo, Ana Clara não podia mais sair da propriedade sem ele. As chaves do carro sumiram. O celular dela quebrou sem querer. As compras eram entregues uma vez por mês e as conversas com os vizinhos se tornaram raras. Ricardo sempre tinha uma justificativa. Ele nunca gritava em público, nunca a machucava onde ficasse visível, mas as paredes daquela casa sabiam, e ela também. Cada dia era previsível. Café às 6, tarefas às 7, silêncio às 8 e medo sempre presente. Ana Clara aprendeu a decifrar os passos dele, o rangido da porta de tela quando ele entrava zangado. Alguns dias, ela tentava revidar. Na maioria das vezes, apenas se fechava em si mesma. O único momento em que sentia que podia respirar era quando caminhava pelos fundos, perto do velho celeiro onde mantinham Trovão. Ricardo tinha até esquecido que o cavalo existia. Trovão era só mais uma coisa com a qual ele não se importava mais, mas Trovão a notava. Toda vez que ela passava, suas orelhas se eriçavam. Seu olhar a acompanhava, como se ele soubesse. E talvez ele realmente soubesse. Se histórias como esta te emocionam, não perca a próxima. Clique em inscrever-se e ative o sininho para ser o primeiro a sentir cada batida do coração, cada reviravolta, cada verdade que revelamos. Estas não são apenas histórias. São segundas chances e estão esperando por você. Junte-se a nós antes que o próximo momento escape. Trovão já tinha sido o orgulho da fazenda. Um garanhão negro com fogo nos olhos e um galope que parecia um trovão. Ele era destinado a rodeios, desfiles, o tipo de atenção que Ricardo costumava desejar. Mas Trovão não se deixava domar facilmente. Derrubava cavaleiros, resistia a comandos e tinha uma teimosia que ninguém conseguia controlar. Ricardo perdeu a paciência. Disse que o cavalo era inútil, perigoso. Então, Trovão foi deixado para apodrecer atrás do celeiro, acorrentado num cercado mal grande o suficiente para um galope de verdade. Nenhuma sela tocava seu lombo há anos, nenhuma escova alisava seu pelo. Seus cascos estavam enormes. Seu coxo de água frequentemente ficava vazio por dias. Para qualquer outra pessoa, ele era um desperdício de espaço, uma relíquia de um orgulho que deu errado. Mas para Ana Clara, ele era algo completamente diferente. Na primeira vez que ela se aproximou, esperava que ele se afastasse, ou desse um coice. Mas ele não fez isso. Ele apenas a observou, quieto, atentamente, como se reconhecesse algo nos olhos dela. Um peso que ele também carregava. Sua respiração era pesada, seu corpo cheio de cicatrizes. No entanto, havia algo digno em sua quietude, uma força silenciosa.
e quando o vento soprava em sua crina, parecia quase um sussurro, como uma promessa não dita. Ricardo nunca mais chegou perto de Trovão. Tinha esquecido que o garanhão existia, ocupado demais com controle, raiva e seu próprio vazio. Mas Ana Clara não tinha esquecido. Ela trazia pequenas coisas para Trovão no começo, metade de uma maçã, uma fatia de pão, um punhado de feno que escondia na jaqueta. Ele nunca se assustava, apenas ficava ali, observando-a. Nenhum dos dois dizia uma palavra, mas não precisavam, porque algumas feridas são mais fáceis de entender em silêncio. Começou com os menores gestos, um assobio baixinho de Ana Clara enquanto ela caminhava para o estábulo. O jeito como as orelhas de Trovão se mexiam quando ele a ouvia chegando. Ela parou de ter medo de quão perto podia chegar. Dia após dia, centímetro por centímetro, o espaço entre eles diminuía. Ela começou a escovar sua crina emaranhada com os dedos. No início, gentilmente, quase com medo de tocá-lo. Mas ele não se mexeu. Apenas ficou ali, deixando-a estar perto. Foi a primeira vez em anos que ela sentiu que alguém confiava nela. E talvez a primeira vez que percebeu que também podia confiar em algo novamente. Ana Clara começou a conversar com ele. Nada grandioso, apenas murmúrios, pensamentos incompletos. Uma frase aqui e ali. Às vezes, ela pedia desculpas por seu silêncio, outras vezes, compartilhava lembranças. Sua voz falhou mais de uma vez, mas Trovão nunca desviou o olhar, nunca piscou. Numa tarde, depois de uma chuva longa, ela o encontrou deitado, coberto de lama. Sem pensar, ajoelhou-se ao lado dele, encostando a cabeça em seu flanco. O peito dele subia e descia lentamente. Ela fechou os olhos. Era o lugar mais seguro onde estivera em anos. E não era apenas conforto, era conexão. Trovão não julgava, não fazia perguntas, não esperava que ela fosse alguém que não era. Ele simplesmente aparecia, toda vez que ela aparecia. Às vezes, Ana Clara se perguntava se ele se lembrava de ter sido poderoso, se sentia falta de correr livre. Ela o imaginava galopando pelos campos, solto, imparável. E nesses momentos, ela quase podia acreditar que a liberdade ainda era possível. Para ambos. Ricardo nunca notou a mudança. Ele não se importava para onde ela ia, desde que o jantar estivesse na mesa e ninguém fizesse perguntas. Isso servia perfeitamente para Ana Clara, porque o que ela estava construindo com Trovão não era para ser visto. Ainda não. Era algo sagrado, algo que não precisava de palavras para ser real. Ricardo começou a notar uma mudança, não nas palavras de Ana Clara, mas em sua presença. Ela se movia diferente, mais calma de alguma forma, menos tensa perto dele. E isso, para um homem como Ricardo, era inaceitável. Controle não era algo que ele estava disposto a perder. Certa noite, depois do jantar, ele perguntou onde ela estivera a tarde toda. Seu tom era casual, quase doce, mas Ana Clara já conhecia aquele roteiro. A voz baixa antes da tempestade. Ela disse que estivera limpando a despensa. Os olhos dele se estreitaram, examinando as mãos dela, ásperas, com pequenos arranhões e um fiapo de feno preso na manga. Ele não disse nada na hora, mas no dia seguinte, ele a seguiu. Das sombras da casa, ele a observou caminhar em direção ao celeiro, uma sacola de pano pendurada no ombro. Ela parou no cercado de Trovão. O cavalo veio até ela imediatamente, baixando a cabeça para encontrar suas mãos. O maxilar de Ricardo se contraiu. Naquela noite, não houve aviso, nem palavras. Apenas o som de um prato se quebrando contra a parede e a voz dele. Um rosnado baixo e fervente. Ele a acusou de alimentar aquele animal inútil. Disse que ela se importava mais com uma besta do que com o próprio marido. Ana Clara não respondeu. Aquele silêncio só alimentou a raiva dele. Ele a agarrou pelo braço, arrastando-a para a varanda dos fundos. O pulso dela se torceu sob o aperto dele, a respiração presa na garganta. Do pasto, Trovão permanecia imóvel, orelhas em pé, corpo tenso como uma mola prestes a disparar.
O coração de Ana Clara disparou. Algo havia mudado, não apenas em Ricardo, mas no próprio ar. E Trovão sentiu. A tempestade veio sem aviso. Nuvens rolaram sobre as colinas como uma maré de cinzas, e o vento começou a uivar pelas frestas das tábuas do celeiro. O céu se abriu com um relâmpago, piscando como o obturador de uma câmera, revelando, por um instante, o caos que estava prestes a se desenrolar. Dentro de casa, Ana Clara tentava manter a voz firme. O humor de Ricardo tinha piorado com o tempo. Ele andava de um lado para o outro havia horas, garrafa na mão, resmungando sobre traição, sobre ela se virar contra ele com um cavalo maldito. Ela ficou quieta. Era mais seguro assim, mas o silêncio não foi proteção naquela noite. Ele avançou. Móveis arrastaram no chão, um abajur se quebrou. Ana Clara correu, ofegante, tropeçando na varanda dos fundos. A chuva encharcou seu cabelo enquanto ela escorregava e se agarrava ao corrimão. Atrás dela, a porta se escancarou novamente. Ricardo a seguiu, olhos selvagens, o cinto já na mão. Ana Clara gritou, não de medo, mas de fúria. Sua voz cortou a tempestade como um trovão. Do outro lado do campo, Trovão ouviu. Ele não hesitou. Madeira estilhaçou quando seu corpo enorme se chocou contra a cerca. Uma vez, duas vezes. Então, com um último estalo, ela cedeu. Lama voou sob seus cascos enquanto ele disparava em direção à casa, crina ao vento, músculos pulsando com uma força que ninguém imaginava que ele ainda tivesse. Ricardo não o viu chegando, mas Ana Clara viu. Através das cortinas de chuva, através da névoa do medo, ela o viu. Avançando como uma sombra feita de fogo e fúria. Trovão cobriu a distância em segundos, olhos fixos não em Ana Clara, mas no homem que a havia machucado uma vez demais. E naquele momento, algo ancestral se agitou na tempestade. Não vingança, mas proteção. Ricardo se virou bem a tempo de ver o enorme garanhão surgir na chuva como um relâmpago vivo. Para trás! Ele gritou, tropeçando para trás, cinto ainda na mão. Mas Trovão não parou. Seus cascos batiam na terra, enviando tremores pela varanda, enquanto ele se interpunha entre Ana Clara e o homem que a atormentara por anos. Trovão empinou, elevando-se sobre Ricardo com um relincho furioso que cortou a tempestade. Seus olhos estavam selvagens, sua respiração pesada e, por um momento, até Ricardo, bêbado, raivoso, irredutível, congelou. Então ele cometeu um erro. Ele brandiu o cinto. Mal arranhou o ombro de Trovão, mas foi o suficiente. O cavalo urrou, um som profundo e gutural que parecia vir de um lugar mais antigo que a raiva. Ele avançou, derrubando Ricardo. O homem caiu com força, as costas batendo no chão molhado com um baque que lhe tirou o ar dos pulmões. Ana Clara observou em choque enquanto o Trovão pairava sobre Ricardo, peito arfando, sem se mover, sem atacar. Apenas ali, dominante, protetor. Ricardo não se atreveu a levantar. O cinto escorregou de sua mão, afundando na lama. Ana Clara, ainda paralisada na varanda, sentiu as pernas fraquejarem enquanto as lágrimas se misturavam à chuva em seu rosto. Trovão virou a cabeça lentamente em direção a ela, como se perguntasse: "Você está bem?" Ela assentiu. Algo dentro dela mudou. Pela primeira vez em anos, ela não estava com medo. O quintal estava quieto. Apenas a chuva se movia agora, batucando suavemente no telhado de zinco, como um coração desacelerando. Ricardo permaneceu no chão, atordoado, coberto de lama, chocado demais para falar. Trovão ficou sobre ele, imóvel, seu corpo enorme um aviso silencioso. Dentro de casa, um telefone tocou. Dona Lourdes, a vizinha idosa que não via Ana Clara há dias, tinha ouvido o grito por cima da tempestade. Ela não fez perguntas, apenas ligou para o posto policial e deu o endereço. Algo estava errado, ela podia sentir.
Minutos depois, luzes piscantes pintaram os campos molhados de vermelho e azul. O sargento Oliveira aproximou-se lentamente, a mão pousada no coldre. Ele encontrou Ricardo de bruços, resmungando palavrões. Ana Clara estava por perto, tremendo, o braço machucado e as roupas encharcadas. Trovão, calmo agora, recuou sem resistência. Ricardo tentou falar, mas Oliveira já tinha ouvido o suficiente. Ele foi algemado sem cerimônia, colocado na traseira da viatura. Ana Clara observou em silêncio, segurando o corrimão para se equilibrar, enquanto o carro desaparecia pela estrada de terra. Ela não disse obrigada. Apenas olhou para Trovão. E pela primeira vez, ele piscou. Se esta história tocou algo em você até agora, tire um momento para curtir o vídeo e compartilhar o que está sentindo nos comentários. Às vezes, só colocar em palavras nos ajuda a ver o quão profundamente esses momentos nos conectam. Você não está sozinho, e sua voz importa aqui. Os dias que se seguiram passaram lentamente, como gelo derretendo. Doutora Mariana Costa, uma assistente social de fala mansa e olhar gentil, encontrou Ana Clara na manhã seguinte. Ela ouviu mais do que falou. Não pressionou. Apenas se certificou de que Ana Clara tivesse um casaco quente, uma refeição quente e um lugar para ir. Mas Ana Clara não foi embora imediatamente. Ela ficou por Trovão. Falou-se em levá-lo embora. Alguns diziam que ele era agressivo, imprevisível, um risco. Mas a notícia já tinha se espalhado sobre o cavalo que parou um homem, sobre a mulher que sobreviveu por causa dele. A história criou raízes na cidade, sussurrada em mercados e passada adiante em mesas de bar. Ana Clara se manteve firme. Ele não é perigoso, disse ela. Ele é a razão pela qual ainda estou aqui. A cidade ouviu. 3 semanas depois, com Ricardo enfrentando acusações e não sendo mais uma ameaça, Ana Clara assinou um contrato de aluguel de um pequeno pedaço de terra 2 cidades adiante. Silencioso, limpo. Seu nome estava finalmente em algo que era dela. Trovão foi com ela, uma nova baia, feno fresco, um pasto grande o suficiente para ele correr novamente. Ana Clara observou enquanto ele entrava ao sol, sacudindo a crina como se estivesse se livrando de mais do que apenas sujeira. Ela o rebatizou naquele dia, não por quem ele tinha sido, mas pelo que ele tinha feito. Esperança. Algumas histórias não precisam de palavras para serem entendidas. Ana Clara nunca contou a muitas pessoas o que aconteceu naquela noite, não por completo. Mas ela não precisava. O jeito como ela andava agora dizia o suficiente. Ombros relaxados, olhar firme, respiração profunda. Ela ainda visitava Trovão. Agora, esperança, todas as manhãs. Ela se encostava na cerca, café na mão, observando-o pastar sob o sol da manhã. E às vezes ele se aproximava, roçando o focinho em seu braço, como se lembrasse de tudo. Porque ele lembrava do grito, ele lembrava do medo nos olhos dela, e ele lembrava que ninguém mais veio, exceto ele. Ambos tinham sido descartados, deixados para trás, mas um no outro encontraram algo que ninguém mais lhes dera: lealdade, confiança, uma razão para resistir. Alguns dizem que os animais agem por instinto, mas Ana Clara acreditava que era algo mais. Esperança não apenas salvou sua vida, ele a devolveu a ela. E agora, toda vez que alguém pergunta por que ela o manteve, ela simplesmente sorri e diz: porque ele me viu quando ninguém mais via. Se esta história te emocionou, compartilhe com alguém que acredita que toda alma, não importa quão quebrada, tem um propósito. E me diga nos comentários por que você acha que ele fez isso.